Seja muito bem-vindo ao canal Direitologia, o canal... E dando continuidade aqui à explicação sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, chegamos no último vídeo que estava previsto, e aqui eu vou falar algumas curiosidades a respeito do artigo 28, e não vou responder pergunta nenhuma porque eu tô sem moral, ninguém mandou pergunta nenhuma. Então eu separei algumas perguntas que eu tinha na época e tentar aqui explanar a respeito, beleza? Não que isso seja um impeditivo para quem quiser perguntar aí com o passar do tempo. Manda aí as perguntas que daí eu responderei na própria descrição do vídeo aí, beleza? Então vamos lá, a gente falou tanto sobre drogas, mas o que são drogas, afinal? Vamos lá ler no slide aí. Drogas são todas as substâncias ou produtos com potencial de causar dependência, com a condição de que estejam relacionados em dispositivo legal competente. Cabe ao Ministério da Saúde publicar listas atualizadas periodicamente. Esse dispositivo legal competente, ele é previsto na Portaria 334 de 1998, foi expedido pela Anvisa, subordinado ao Ministério da Saúde, e lá relaciona todas as substâncias que são consideradas drogas, beleza? Ele fala que essa lista será atualizada periodicamente, então pode ser que sejam incluídos substâncias lá, ou podem ser retiradas substâncias dessa lista. Então não é uma lista fixa, eterna, tá ok? E isso é muito importante porque a lei de drogas ela não fala o que é droga, ela te remete a essa portaria. Aí eu vou falar aqui a respeito de algumas briguinhas que tem aí nas doutrinas, tá? Vou citar aqui o Ricardo Andreucci e logo na sequência Guilherme de Souza Nucci. Olha lá no slide. O Ricardo Antônio Andreucci ele diz o seguinte, que o descumprimento da transação penal pode acarretar medidas coercitivas. Nós, como já foi falado no vídeo anterior, acreditamos que não podem ser usadas as medidas coercitivas em fase de transação, e sim no fase de condenação lá no final do processo. Já foi explicado no vídeo anterior isso aí. O que ele fala também, o Andreucci? Que o crime do artigo 28 não admite tentativa. Porém, nós acreditamos que é cabível sim. Vamos falar ali mais pra frente um pouquinho. E ele diz também que é possível a incriminação de vários agentes que adquiram a droga para consumo próprio em conjunto, ainda que somente um deles tenha sido surpreendido trazendo a droga consigo. Existe um acordo de vontades e um liame psicológico unindo os agentes, de modo que todos respondem pelo artigo 28. Ou seja, estou numa casa com uma rapaziada em 5, e aí um decide acender um baseadão e ir passando de mão em mão. Segundo Andreucci, o que acontece? Todos estão ligados psicologicamente ali ao momento. O que é? Todo mundo sabe o que vai fazer e todo mundo está participando ali da divisão da droga. Então, segundo ele, todos os 5 aí, mesmo que for só um baseado e quem for surpreendido segurando ele, por exemplo, não importa, todos responderão pelo crime do artigo 28, não só aquele que foi surpreendido com a droga. É bom pra gente diferenciar porque, vamos falar um pouco mais pra frente, se tá reunido um pessoal e um tá com droga e os outros não sabem, não tem esse liame subjetivo ligando os agentes, então só será responsabilizado aquele que estava com a droga, beleza? Ricardo Andreucci também diz que a posse de sementes, se não possui um princípio ativo, não caracteriza. Isso aí, a maioria da doutrina fala isso, porque se você pune a substância que causa dependência e tal, se a semente não possui aquilo, então não vai caracterizar nada. Então, tranquilo. Ele fala que apenas a não aceitação da transação acarretaria a possibilidade de oferecimento de denúncia pelo MP. A gente não acredita nisso. A gente acredita que tanto a não aceitação da transação quanto o seu descumprimento acarretaria a possibilidade do Ministério Público oferecer a denúncia. Ele diz ainda que na sentença não pode ser aplicada advertência sobre os efeitos da droga, pois esta é uma sanção sui generis, somente podendo ser objeto de transação. A gente também não acredita nisso, a gente acha que é o que a maioria acha, que a advertência pode ser dada sim como sentença no final, tanto que ela é prevista como pena e pode ser aplicada sim ao final do processo em caso de condenação. Aí, Guilherme de Souza Nucci vai falar o seguinte, lembra quando eu falei da teoria lá que tem algumas teorias que falam que houve a descriminalização, mas só que o que prevalece é que houve apenas uma despenalização? Guilherme de Souza Nucci, mais alguns, eles falam que há
uma desprisionalização. Então ele não adota nem a corrente da despenalização, nem a corrente da descriminalização, e sim ele adota a corrente da desprisionalização. Ou seja, apenas não prevê mais a pena privativa de liberdade, e sim prevê outras penas. E é uma corrente interessante, mesmo não seja predominante, é interessante, porque como a corrente majoritária diz que houve uma despenalização, mas só que ainda prevê penas, mesmo sendo penas mais leves e tal. Então é uma corrente interessante, porém, se pintar num concurso aí, joga na despenalização, que é o que o Supremo Tribunal Federal diz e as correntes majoritárias aí dizem, beleza? Ele fala que possível a bagatela, inclusive no crime militar de porte de drogas. Falaremos do crime do porte de drogas no âmbito militar um pouco mais pra frente, mas o princípio da bagatela é aquele mesmo princípio da insignificância. É aquele princípio que foi explicado no vídeo anterior, que torna o fato atípico. Ele tira a primeira figura, ele torna o fato atípico. Então ele fala que é aplicável o princípio da insignificância no caso de porte de drogas, mas o que prevalece é o que não se aplica. E por fim ele fala que a advertência só cabe uma vez. Então se o cara for condenado como reincidente mais uma vez, não se pode mais aplicar a advertência se ela já tiver sido aplicada. Então tem que passar por uma pena mais grave, porque a advertência já não surtiu efeito, e aí ele foi condenado de novo, aí aplica a prestação de serviço à comunidade ou frequência a curso. Ele vai dizer que o serviço à comunidade, nós temos que adotar o artigo 11 do Código Penal para dizer qual será o mínimo de serviço à comunidade. Por quê? Porque o máximo, se ele é réu primário, é 5 meses, mas não fala o mínimo a lei. Então a gente adota o artigo 11, sendo que o mínimo seria de 1 dia, porque não há pena calculada em hora. Então o mínimo seria de 1 dia, de 1 dia a 5 meses, caso o réu primário, reincidente até 10 meses. Ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Se o autor do fato faltar na audiência para ser advertido, ou indo e fechar os ouvidos, o juiz deverá substituir essa pena por outra. É uma coisa muito difícil, porque ele vai ser advertido ali sobre os efeitos nocivos da droga, daí ele pega e fecha o ouvido, ou falta nessa audiência, aí já é aplicado ou a prestação de serviço à comunidade ou a frequência a curso. Okay? Então vamos lá para o próximo slide. Ele vai falar que alguns exemplos de recusas justificadas. O que são essas recusas justificadas? Lá na audiência será ou feita a proposta de transação penal ou na condenação, aquelas 3 penas que a gente cansou de falar aí já, de advertência, prestação de serviço à comunidade, frequência a curso, e ele pode se recusar justificadamente a cumprir alguma delas. Então, por exemplo, no caso de advertência, ele pode falar o seguinte: a advertência dada pelo juiz foi muito ríspida e grosseira. Então foi ríspida e grosseira. Então ele pode não aceitar essa aí, muito embora seja bem complicado, né? Mas aí o defensor dele consta no termo que ele não aceitou, e aí se sentiu humilhado, sei lá, troca a pena aí, se for o caso. Mas ele vai se lascar porque vai pegar uma mais grave, né? Por exemplo, prestação de serviço de comunidade ou ter que frequentar curso. Mas pode acontecer. Aí um exemplo também que ele dá, prestação de serviço à comunidade. Então, ele vai ser condenado a prestar serviço à comunidade no local onde ele trabalha, por exemplo. Então ele se sente humilhado e tal, e aí ele pode, não quero essa aí, não tem como trocar, e faz a substituição por outra pena, no caso frequência a curso, se for o caso, ou mesmo a prestação de serviço à comunidade, mas só que em outro local. O importante é ele apresentar um motivo plausível para que seja feita essa substituição dessa pena aí. Beleza? Agora vamos lá para o que interessa. Eu falei aí um pouquinho a respeito dos 2 doutrinadores aí. E vamos lá para as curiosidades e dúvidas, que dúvidas eram as minhas quando eu tinha. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele é um tipo misto alternativo. Ou seja, ele prevê lá 5 condutas que, se a pessoa praticar, terá cometido o crime do artigo 28. Só que, se ele cometer uma ou as 5 condutas numa mesma situação fática, no mesmo momento ali, ele vai responder por um crime só. Muito embora, dependendo de quantas condutas ele praticou, isso pode ser utilizado na hora de dosar a pena dele. Até 5 meses, se for réu primário, se for cometeu só um, aplica 3 meses, se cometeu 3 condutas, aplica 4 meses, se cometeu as 5, durante 5 meses e tal. Só que
Se não tiver ligado ali no momento, não for na mesma situação fática, aí ele pode responder até no concurso, dependendo das condutas que ele praticou. Então veremos concursos um pouco mais pra frente lá, mas daí ele, para facilitar, ele responderia por mais de um crime. Vamos falar assim, ele cometeu um fato aqui, amanhã outro fato ali, à noite mais outro fato ali, não ligado todos um no outro, aí ele responderia por cada crime, beleza? O termo uso, é considerado fato atípico. Por isso que a maioria da doutrina usa como porte ilegal de drogas para consumo pessoal. Então ela caracteriza o porte, né, para ser mais genérico. Porque o uso em si é fato atípico. Como que a gente visualiza isso? Na situação de um atleta que é pego no antidoping, por exemplo. Então ele pode estar utilizando lá uma droga ilícita, vai lá, usou, aplicou lá, sei lá, caiu no exame, já era, ele já usou, então já era, não vai responder, não é tipificada essa conduta do uso, ok? Para se comprovar a materialidade do crime, é indispensável a apreensão da droga. Então, voltando aqui ao tópico anterior, é como se também o uso é fato atípico. Então, antes dele ser surpreendido pela polícia, por exemplo, ele está injetando lá cocaína, ele aperta tudo, toma de uma vez. Tomou, já era. Não está portando mais a droga, não vai ter apreensão da droga, então não vai ser materializado o crime. Então é fato atípico. Agora uma perguntinha legal aí. O cara que estava junto, tá? Eu e um camarada. O camarada meu tá com a droga lá, eu não sabia, mas ele tira do bolso. Eu vou lá e participo? Teoricamente, eu não responderia por nada. Teoricamente. Mas lembrem que tem alguns doutrinadores que falam que se há o liame psicológico, podem ser enquadrados os dois. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, eu tô andando com um camarada, o camarada meu tá com uma droga, por exemplo, a gente é abordado, ele tá com a droga, eu não sabia que ele tava com droga, não queria usar, eu não uso, não sei de nada, o famoso sei de nada, então eu não responderia, só responderia a ele que foi surpreendido com a droga. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Não cair no artigo 33, parágrafos 2º e 3º. Vamos lá no slide, vamos dar uma lida nesse artigo. Artigo 33, parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido da droga. Vocês veem aí que essa figura do induzir é complicado. Você induzir, você, e aí meu, vamos lá fumar um baratinho? Ah, não tô afim. Não, vamos lá. Então o cara está induzindo. Olha a pena lá, detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Vocês veem pela pena que já prevê detenção, então nesse caso o cara já pode ser preso. De 1 a 3 anos, ou seja, passa de 2, sai da lei dos juizados especiais criminais. A multa, ó, de 100 a 300 dias multa, então já começa a ficar um pouco mais grave. Então é muito difícil, como é que fala? Uma linha muito tênue ali para você andar por ela. É melhor ficar longe. E vamos lá no 33, parágrafo 3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, viu lá que consta detenção de novo, pode ser preso. E pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Então, olha lá o parágrafo 3º do artigo 33. Então por isso que a pessoa tem que ficar muito ligada, porque estando junto com um camarada, e aí fica muito complicado você andar por essa linha tênue aí do fato atípico para responder pelo 28 ou para responder pelo 33, parágrafo 2º ou 3º. Então é bem complicado, tudo vai ser da prova, da subjetividade, né, do que o cara queria fazer, as provas apreendidas e tudo mais. Então, tá aí que isso aí é interessante saber quando a gente está junto com alguém que está usando droga e tal. Aí só para finalizar, ele fala que aborda 2 e 1 está com a droga, o fato não pode ser imputado ao amigo, isso o Supremo Tribunal Federal já falou, que posse conjunta e compartilhamento da droga. Mas, lembrando aí que o Andreucci disse que é possível todos responderem pelo artigo 28, inclusive tem julgado do TJ de Minas Gerais e do TJ de São Paulo
aplicando esse entendimento, fazendo a pessoa responder pelo 28. Com relação ao porte equiparado lá, semear, cultivar e colher drogas para ser utilizadas para consumo pessoal e tal, é bom a gente se ligar aí que se o plantio for para consumo compartilhado, o ideal é aplicar o artigo 33, parágrafo 3º. Então, estou com eu e minha mulher em casa, a gente vai lá e planta determinada droga para usar junto, nós dois. Então, o ideal seria aplicar o 33, parágrafo 3º. Vocês viram lá que é mais grave do que o 28. Outra curiosidade aqui é que o artigo 28, parágrafo 3º e 4º, com relação à prestação de serviço à comunidade lá e com relação à frequência em cursos e tal, ele não fala a quantidade mínima. Eles não falam sobre a quantidade de horas que devem ser cumpridas diariamente. Então, nesse caso, a gente aplica a regra geral do Código Penal, que é o quê? 1 hora de prestação de serviço à comunidade para cada dia de condenação. Então, se ele foi condenado a 1 mês de prestação de serviço à comunidade, ele vai prestar 30 horas. É 1 hora para cada dia de condenação. Foi condenado a 30 dias, ou seja, 1 mês de prestação de serviço à comunidade, terá que prestar 30 horas. E aí, lá ainda diz que prestará 1 hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do acusado. Com relação ao habeas corpus, majoritariamente dito que não é cabível, nesse caso do artigo 28. Por quê? Porque o HC ele é utilizado quando a pessoa corre algum risco na sua liberdade de ir e vir, e como não é nem previsto no artigo 28 penas de prisão, então não é cabível. Mas nada impede que a pessoa entre com mandado de segurança, caso o seu direito esteja sendo colocado em risco, diante de ilegalidades ou abuso de poder. E aí há precedentes do Supremo admitindo o HC para trancamento da ação penal. Da mesma forma que é cabível o HC para trancamento de inquérito policial. Então há precedentes aceitando o habeas corpus para trancar a ação. Aí chegamos numa figurinha lá interessante, que é o Código Penal Militar. No artigo 290, ele prevê o porte ilegal de drogas e o tráfico de drogas. Lá, as duas figuras estão previstas no artigo 290 do Código Penal Militar. O que é interessante a gente ver? Vamos lá para o slide. No 290 do Código Penal Militar, ele é um tipo específico. Então, ele prevalece sobre o artigo 28 da Lei de Drogas. Ele trata do crime cometido por militar em local sob a jurisdição militar. Então, pelo princípio da especialidade, ele prevalece sobre o artigo 28 da Lei de Drogas. A substância não precisa estar prevista em portaria da Anvisa. Isso aí é importantíssimo porque lá na Lei de Drogas, na 11.343, no conceito de drogas que eu falei logo no começo, ele fala lá que deve estar previsto. No 290 do Código Penal Militar, não. Lá fala apenas o seguinte, de substâncias que causam dependência física ou psíquica. Então, isso vai ser comprovado no exame pericial. Se é feita a perícia, essa substância não está prevista lá na portaria 334 lá de 98 do Ministério da Saúde, mas causa dependência física ou psíquica, aí já está configurado o crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. A Lei 11.343 não derrogou o artigo 290 do Código Penal Militar por causa do princípio da especialidade, eu acabei de falar. Depois a gente vai saber a diferença de derrogação, abrogação e revogação. Mas para você entender agora, não derrogou, ou seja, não substituiu, não jogou fora o 290 do Código Penal Militar. O 290 do Código Penal Militar é aplicável sim. O Supremo Tribunal Federal já disse que não se aplica o princípio da insignificância no caso do porte ilegal de drogas no âmbito militar. Por quê? Porque no âmbito militar é mais grave do que no âmbito civil. Nos quartéis da vida aí, o pessoal trabalha com explosivos, com arma, a tensão psicológica é muito mais alta, então a besteira que ele vai cometer lá dentro às vezes, ou a má influência, mesmo porque o militarismo ele é baseado na hierarquia e na disciplina, é muito mais gravosa essa situação dele do porte ilegal de drogas. Então por isso que não é aplicável, segundo a majoritária doutrina, o princípio da insignificância no caso do artigo 290 do Código Penal Militar. E aí o tráfico de drogas também é previsto no 290
e deve ser punido com a pena máxima e o porte com a pena mínima. Lá no artigo 290 do Código Penal Militar ele fala o seguinte, que a pena máxima a ser aplicada será de reclusão de até 5 anos. E é muito comum no Código Penal Militar ele não falar a pena mínima, ele falar só a pena máxima. Ah, é até tanto. E o que é bom para a gente pensar nisso aí? A gente usa analogicamente o artigo 58 do Código Penal Militar, que diz que no caso de reclusão, a pena mínima deverá ser de 1 ano e no máximo de 30 anos, e quando prevê pena de detenção, o mínimo é 30 dias e no máximo 10 anos. Então é assim que a gente aplica. E aí, vamos dar uma lidinha rapidinho para curiosidade no artigo 290 do Código Penal Militar. Veja lá o que diz, ó, receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão até 5 anos. Vocês veem que é mais grave do que a comum lá, que é prevista reclusão. Cana! Falar aqui um pouquinho a respeito do procedimento. É cabível a suspensão condicional do processo no artigo 28 da Lei de Drogas. Ah, o que é a suspensão condicional do processo? É aquela situação prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que diz o quê? Quando a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo, ou seja, o processo fica suspenso desde que atendidos alguns requisitos e passou esse prazo de suspensão do processo, ao final dele, se o cara cumpriu tudo direitinho, é extinta a punibilidade dele. A suspensão condicional do processo, ela mantém o status de primário da pessoa que foi beneficiada com essa suspensão, beleza? Isso é interessante falar. Então a pessoa está respondendo ali, ah, quando que é cabível essa suspensão? Vamos supor, a pessoa já tem uma transação penal, dentro de 5 anos comete outro crime, aqui no caso o 28, porte, comete ele de novo, aí em vez do processo correr, será proposta essa suspensão condicional do processo para ele. Se ele aceitar, o processo fica suspenso nesse período, cumpriu tudo direitinho, encerrou, beleza. E encerrou, mantém o status de primário, afinal ele não foi condenado, beleza? Vamos lá no slide dar uma lidinha no artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei no caso a 9.099, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado, aí não precisa nem ter sido condenado não, viu? É só estar sendo processado. Ou não tenha sido condenado por outro crime, aí sim, condenado com trânsito em julgado. Presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, que é diferente da suspensão condicional do processo. Veremos isso aí no futuro. Medidas cautelares diversas da prisão, prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Não é cabível. Não é cabível no caso do artigo 28. Por quê? Porque elas só são previstas para crimes que prevêem penas privativas de liberdade. Ah, essas medidas aí, previstas lá no artigo 319, eu vou colocar no slide aí, se vocês quiserem, vocês põem um pause aí, dá uma lida, porque é muita coisa, mas são alternativas aí para evitar que o cara vá em cana. Então ele cumpre outras medidas cautelares. Então a gente vai falar especificamente sobre isso mais na frente, mas lembrem aí que não é cabível no caso do artigo 28 da Lei de Drogas. Põe no pause aí e lê o slide, se quiser, obviamente. O artigo 28 da Lei de Drogas ele é considerado uma norma penal em branco, ou seja, ele fala de drogas, mas não explica o que é droga. Você tem que ir em outra legislação para saber o que é droga, o conceito de droga. Então por isso que ela é considerada uma norma penal em branco. A tentativa, ao meu ver, e de alguns doutrinadores, é cabível sim. Do artigo 28 em regra, na figura do adquirir a droga, é aquele caso que a pessoa tá na boca de fumo, tá dando dinheiro, tá recebendo a droga, é surpreendido pela polícia. Então ele não chegou a consumar ali o fato,
por circunstâncias alheias à vontade dele. Qual a repercussão disso? Artigo 14, inciso 1 e 2 do Código Penal. Ele terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3, mas é cabível sim. E na do equiparado, semear, cultivar e colher, também é cabível a tentativa. Com relação à reincidência, vamos lá ver alguns doutrinadores aí. Andrei Borges Mendonça, Paulo Roberto Galvão de Carvalho e Renato Brasileiro dizem que é possível a reincidência genérica para agravar a pena. Reincidência genérica, ou seja, ele pode ter sido condenado por qualquer crime. Por quê que eles falam isso aí? Porque quando a lei quer, ela especifica, ela fala sobre reincidência específica. É o que está previsto lá no artigo 83, inciso 5 do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas. Aí já Luiz Flávio Gomes e o enunciado 118 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, ele diz que para agravar a pena aí, no caso, deve ser reincidência específica, ou seja, o cara deve ter sido condenado no artigo 28 da Lei de Drogas. Se for outro crime, não terá a reincidência. Tá ok? Aí, para exemplo, vamos lá nesse artigo que eu acabei de falar, desses dois aí de reincidência específica. Artigo 83 do Código Penal. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, olha lá que interessante, inciso 5, cumprido mais de 2/6 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e terrorismo. Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, então será concedido aí o livramento condicional. Então ele fala lá, tá vendo? Reincidente específico em crimes dessa natureza. E no artigo 44 da Lei de Drogas, ele vai dizer o seguinte, que os crimes previstos nos artigos 33 lá, que é tráfico, caput, né, tráfico, e parágrafo 1º e 34 a 37 desta Lei de Drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, ou seja, suspensão, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Aí o parágrafo único vai dizer assim, nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Então vocês visualizam aí que quando a lei quer falar sobre reincidência específica, ela é expressa. Quando ela fala apenas reincidência, que é o caso lá do artigo 28, a gente entende, e alguns grandes doutrinadores também, que basta a reincidência genérica para agravar a pena do artigo 28. Só para fechar que a gente já tinha falado, mas na tentativa, o Renato Brasileiro disse que é cabível, Andreucci disse que não, Nucci disse que sim, eu digo que sim, e aí vai. E Zé Fini. Pessoal, nesses 3 vídeos aí, eu tentei explicar ao máximo aí o artigo 28 da Lei de Drogas, todas as suas peculiaridades, e espero ter atingido o objetivo aí de você ter conseguido sanar todas as dúvidas ou entender bem como que funciona o mecanismo aí desse crime aí que é tão comum, todo concurso pede, prova da faculdade pede, e fora que todo mundo tem um cara, um amigo, um primo que fuma um negocinho diferente e tal, e o dia que ele te perguntar ou chegar lá falando o tal do não dá nada, você já sabe explicar pra ele como é que funciona, beleza? Qualquer dúvida, deixem aí na descrição do vídeo, terei o maior prazer de responder se tiver ao meu alcance. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se clicando aí nesse negocinho que vai aparecer brilhando aí, ou na parte de baixo do vídeo, para acompanhar os próximos vídeos que serão postados. Lembrando que eu estou postando os vídeos aqui todas as quartas-feiras. E se gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar aí na divulgação e tal, compartilha aí para seus amigos do direito e enfim, beleza? Não esqueçam de assistir os últimos vídeos postados aí, que está aqui, ó, no ladinho aqui da tela. Então assistam lá e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!